Meninas, então hoje eu vou começar diferente. Eu vou começar fazendo esse teste do abdômen funcional com vocês e depois eu vou fazer o teste da diástase no final da aula. E vou mostrar também um abdômen que é maravilhoso para quem quer fortalecer realmente todas as camadas do seu abdômen. Seguinte, vamos fazer o teste antes? Então, antes de eu fazer a liberação do diafragma, antes de eu fazer a preparação do meu abdômen para fazer o vácuo, porque existe uma preparação, eu vou mostrar o teste do abdômen funcional aqui para vocês, tá? Agora, uma coisa importante que vocês têm que saber antes de tudo. O que é um abdômen funcional? Um abdômen, ó, tomando meu cafezinho falando antes que ele esfrie. O abdômen funcional é quando ele exerce a função dele. Qual é a função da nossa parede abdominal? Vamos ver se alguém aí sabe. Coloca aí quem sabe qual é a função da nossa parede abdominal. Além de ficar aqui, né, bonitinha, pra gente usar um top, usar um cropped, usar a roupa que quiser. Ele tem uma função e poucas pessoas sabem que para ele estar realmente bonito, você tem que deixar ele funcional. Enquanto você não aprender que tudo no corpo tem um porquê, você não consegue fortalecer realmente. Tudo, exatamente, estabilizar a coluna e demais estruturas também, mas tem uma outra função que é importantíssima. Estabilizar a coluna, você ajuda na parte de postura. Então, estabiliza a coluna, segura a nossa postura, que é importantíssimo para a gente ter um abdômen bonito. É uma boa postura, mas tem uma outra função que é essencial, é de suporte, porque tá aqui na frente, né? Nossa barriga, parede abdominal tá aqui na frente. O que tá atrás? São as nossas vísceras, os nossos órgãos internos, tá tudo aqui atrás. Então, se ele não tem essa função de suporte adequada, o que acontece com os nossos órgãos internos? Eles ficam frouxos, eles saem do lugar, eles ficam relaxados, ó, você fica com aquela barriga pra frente. Por quê? Porque os nossos órgãos precisam de alguma coisa para estabilizar, para colocar eles no lugar. E a nossa parede abdominal tem essa função. Então, primeira coisa é fazer com que a nossa parede abdominal fique funcional, tá? Então, como que a gente vai aprender a fazer o teste do abdômen funcional? Seguinte, vocês vão deitar aí onde vocês estão, na cama, no chão, no sofá. Deita aí, se não conseguir fazer agora, se estiver sentada dirigindo alguma coisa assim, não faz agora, mas depois faz, ó. Você vai colocar a mão, tá? Faz conta que eu tô deitada, tá? Não vou deitar aqui porque senão vocês não me veem direito. Então, vocês vão colocar a mão embaixo do umbigo. Coloca a mão embaixo do umbigo e tosse. Dá uma tossidinha. Dá uma tossida. E me diz o que acontece com a tua mão. Ela pode ir pra fora e ela pode ir pra dentro, ela pode ficar paradinha. O que acontece com a tua mão, tá? Dá uma tossida. Ela vem. O que acontece? Me diz aí. Eu posso fazer deitada aqui, vou fazer uma vez deitada pra vocês verem, tá? Pode fazer a flexão de tronco também e colocar a mão ali pra fora. Faz a flexão de tronco. Hoje, olá, minha aluna presencial vem na aula hoje? Olha lá, hein? Quero aula hoje. Ó, seguinte, mão aqui embaixo do abdômen, faz a flexão e tosse. E me diz o que acontece com a sua mão. Esse teste é perfeito, olha lá, ó. Aula. Esse teste é perfeito para vocês entenderem se o abdômen de vocês, se a parede abdominal de vocês está funcional. Então, quem não fizer agora, faz depois. Primeira coisa, o que acontece com a mão de vocês? A mão de vocês não pode ir para fora, tá? Se você empurra quando tosse a tua mão para fora, tá errado. O teu abdômen não está funcional, tá bom? Então, esse é o teste, é simples. Qualquer uma pode fazer esse teste. Faz aqui, dá uma tossidinha e vê se tua mão vai pra fora. Se tua mão for pra fora, você precisa fazer LPF. Você precisa fazer Low Pressure Fitness, tá bom? Porque só assim minha mão vai pra fora. Olha aí, se a mão vai pra fora, precisa fazer o treinamento hipopressivo, o Low Pressure Fitness, tá? Isso aí tem lá no meu programa. Então, a primeira coisa, não vai adiantar nada. Olha que cheirinho. Não vai adiantar nada vocês ficarem fazendo 1000 abdominais,
um monte de coisa, porque se a tua parede abdominal não estiver funcional, o teu abdômen nunca vai ficar do jeito que você quer. Vai um pouco para fora. Foi um pouco para fora, não está funcional. Tem que ir para dentro, tem que ir para baixo. Ó, para dentro. A minha não mexe, ela fica paradinha, tá? Então, ela tem que ficar paradinha ali. Ela não pode, você não pode empurrar tua mão para fora. Porque isso quer dizer, quando você tosse, ela não tá segurando. Se ela não tá segurando, os teus órgãos internos estão empurrando a tua parede para fora e estão conseguindo. A minha é fortalecida que ela não consegue. E sabe por quê? Que aqui ela está fortalecida, porque tem que estar fortalecido aqui. O que que a gente tem aqui? Qual é o músculo que a gente tem aqui embaixo, ó? Que precisa estar fortalecido para a tua barriga não ir para fora, para você não ter pochete, para você não ficar com o estômago alto. Tudo isso vocês aprendem no Low Pressure Fitness, tá bom? Então eu vou mostrar agora como fazer a liberação do diafragma. A liberação do diafragma é importantíssima para a gente fazer o vácuo e para quem tem estômago alto. Sabe aquela sensação de estufamento, aquela barriga que vem estufada desde aqui? Muitas vezes você está com o teu diafragma tenso, com o teu diafragma rígido. E o que acontece quando o diafragma está rígido? Ele empurra os nossos órgãos internos para baixo. Meninas, eu falo sempre, o nosso corpo, ele funciona em cadeia. Se alguma coisa não tá com a função certa, se alguma coisa do nosso corpo não está estabilizado, vai compensar em outra região do nosso corpo. Então, pensa comigo, se o nosso diafragma está rígido, não está maleável, ele tem que ser maleável. Se ele não está maleável, ele vai empurrar os nossos órgãos internos para baixo. Pensa, empurrou os órgãos internos para baixo. Você nunca fortaleceu essa parte do seu abdômen aqui, que é o transverso abdominal. Então, a tua parede abdominal não está funcional. Se tudo isso acontece ao mesmo tempo, que é normal quando uma coisa não está estabilizada, o que que acontece? A barriga vai para frente. Aqui empurra, aqui não segura. O que que acontece? Vem tudo para frente. O teu abdômen nunca vai ficar com o aspecto que você quer se você não aprender a fazer isso que eu vou te ensinar agora. Vamos liberar o diafragma? Seguinte, ó. Põe o dedo aqui. Vamos fazer antes as respirações, tá? Porque existe um passo a passo. Então, antes vamos inspirar e expirar. Tudo é feito puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca, sem fazer biquinho, tá? Não faz isso. Pensa o seguinte, não queremos código de barra, então ninguém faz biquinho. Solta, tá bom? Deixa sair todo o ar do pulmão. Importantíssimo, tem que tirar todo o ar do pulmão. Presta atenção como eu vou fazer. Presta atenção na minha caixa torácica. Vai abrir e vai fechar, tá bom? Então aqui, vai, ó. Três vezes. Sem estufar a barriga para respirar. Você enche a caixa torácica e não o teu abdômen. A barriga não estufa nunca, tá bom? Então vem. Fez 3 vezes. Agora, quando você soltar o ar, você vem com os dedos aqui, ó, ó. E vai entrar o dedo embaixo das tuas costelas. O diafragma está embaixo das nossas costelas. Ninguém sente o diafragma. Não tentem ficar sentindo o diafragma, que vocês não vão conseguir sentir o diafragma, tá? Então vem. Meus cachorros estão aqui fazendo bagunça. Três vezes para um lado, a gente vai fazer agora 3 vezes para o outro. Quem tem estômago alto pode fazer isso várias vezes. 3, 6, 9, 12, 15, vai fazendo para um lado e para o outro, tá? Quem tem estômago alto, meninas, tratamento para estômago alto é fazer a liberação do diafragma, hein? Lição 1 do dia de hoje. Quem tem estômago alto, lição 2, né? Porque a 1 já foi o teste do abdômen funcional. 2, quem tem estômago alto tem que fazer a liberação do diafragma todos os dias, tá? Então vem. Quanto mais você faz a liberação do diafragma, mais o seu vácuo vai ser potente, melhor vai ser o teu vácuo. Eu não fico fazendo muito aqui pra gente não se alongar muito no que eu quero falar tudo hoje, senão quando eu vejo não deu tempo de falar tudo. Então vem.
Ó, vai até... Maria, fecha pra mim a porta. Vai até lá. Tá? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Quando estiver soltando, vem para um lado, vem para o outro. Seguinte, meninas, vamos falar um pouquinho aqui rapidinho, enquanto eu vou fazendo, vocês vão fazendo a liberação, sobre os... Maria, faz um favor para mim, fecha a porta. O que a gente vai fazer? Os benefícios do LPF. Então, primeiro benefício é tornar a nossa parede abdominal funcional. Com isso, o que a gente faz? A correção da diástase. Meninas, quem tem diástase vai ficar gravada assim. Todas as lives que eu faço estão ficando gravadas para que vocês possam ir lá olhar depois. Então, vai ficar gravado. Então, correção da diástase, fortalecimento do transverso abdominal, é o músculo mais importante do nosso abdômen. Não pensem vocês que é o reto abdominal, é o transverso abdominal. Ele que vai fazer tudo que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Tratar a incontinência urinária. Meninas, quem tem aí escapes de xixi, trata a incontinência urinária, melhora a postura, regula o intestino, melhora as dores nas costas, faz muito bem para nossa cabeça, porque daí a gente está se conectando com a gente tem que pensar naquilo que a gente está fazendo. Então tem inúmeros benefícios que o LPS, a prática diária de LPF, traz para as nossas vidas, tá bom? Então eu falei só alguns, tem muitos outros ainda, tá? Então, afina a cintura. Por que afina a cintura? Porque o transverso abdominal tá aqui, ó, tá? Ele tá aqui. Então, ele vem aqui e termina aqui atrás. O que ele faz aqui, ó? Quando ele fortalece, ele segura, ele aperta. Quando ele aperta, ele, ó, afina a nossa cintura, porque ele fortalece aqui, segura. E como ele termina aqui, ele, ó, pá, faz isso aqui. Então, meninas, a gente tem um espartilho natural no nosso corpo, que só precisa ser fortalecido, tá? Tem muitas meninas. Teve uma vez, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Que eu tava sentada, acho que faz o quê? Uns 2 anos isso. Que eu tava sentada na praia, conversando com umas amigas de biquíni, não sei o que. Daí chegou uma, falou assim: Fê, incrível a tua barriga. Você sentada, relaxada, assim, ó. Relaxada, sem pensar no abdômen. Porque às vezes a gente senta, né? Dando uma seguradinha na barriga, com um pouquinho de postura. Ali não, eu tava completamente relaxada, conversando. Aí ela olhou pra mim e falou assim: a tua barriga aqui não vai pra frente de jeito nenhum. Sabe por quê que ela não vai de jeito nenhum? Porque o meu transverso abdominal está forte. Se o teu músculo transverso abdominal que tá aqui, que segura a pancinha, se ele está fortalecido, a pancinha não vai pra frente. Então, primeira coisa que vocês têm que aprender a fazer: fortalecer o transverso abdominal. Se você fortalecer o teu transverso abdominal, a tua barriga vai ficar lisinha, vai ficar do jeito que você quer. E você pode até relaxar o teu abdômen, que aqui, ó, vai ficar pra dentro bonitinho. Então vem comigo que agora eu vou ensinar a fazer. Agora a gente vai fazer o vácuo, tá? O vácuo é o seguinte, quem sabe já vai fazendo aí comigo. Então tem aquelas etapas: você puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, sem fazer biquinho, não sobe o ombro, abre a caixa torácica, tira todo o ar do pulmão, importantíssimo, tirar todo o ar do pulmão e suga o teu abdômen para dentro, como se você quisesse grudar o teu umbigo lá na tua lombar, tá bom? Mas antes de fazer isso, você já fez várias vezes a liberação do teu diafragma, tá bom? Então eu vou fazer aqui, seguinte, aqui eu só mostro o vácuo, o hipopressivo. Existem as posturas, a evolução de todas as posturas que precisam ser feitas numa aula completa, uma aula de 15 a 20 minutos, tá bom? Só que essa você só precisa fazer uma vez por semana, os 5 minutinhos todos os dias. Então vamos lá? Eu vou fazer aqui pra vocês verem, depois eu explico. Vou deixar meu braço aqui, gosto de ficar nessa posição porque daí vocês me enxergam melhor, tá bom? Ó. Sempre para sair do vácuo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Ó, uma coisa também, é uma dica para quem tem dificuldade em fazer o vácuo.
Faz comigo aqui, ó. Fecha o nariz e fecha a boca na hora que for fazer o vácuo, na hora que for sugar. Por quê? Porque daí você não vai, sem querer, puxar o ar para dentro. Então, tira todo o ar do pulmão, fechou e sugou. Vou fazer aqui também para vocês verem, ó. Esse sugar é como se você quisesse entrar numa calça bem apertada. Sabe aquela calça bem apertada que tá dentro do armário? Que você quer porque quer colocar aquela calça? Então, é isso que você tem que fazer com o teu abdômen, ó. Puxar ele pra dentro sem puxar o ar. O ar não vem junto, você tá sem ar. Você tirou todo o ar do pulmão. Você suga sem ar no pulmão. Vamos fazer de novo? Meninas, eu faço junto porque essa live é também para eu já fazer os meus 5 minutinhos por dia. Então eu não posso ficar aqui só falando. Eu tenho que fazer também. Então vamos lá. Eu vou fazer agora 2 vezes seguidas para vocês verem como sai do vácuo e como entra de novo. Outra coisa importante, não precisa ficar até ficar roxa no vácuo. Não, não é essa a ideia. Não é o tempo que traz o resultado. É a técnica, é a maneira correta. É você sugar cada vez mais o teu abdômen para dentro. Então, no começo, não pensem no tempo. Pensa em como fazer da maneira certa. E o importante é vocês conseguirem sair do vácuo e entrar novamente. Se vocês ficam muito tempo sem respirar, vocês precisam respirar uma vez tranquilamente. Eu prefiro que vocês saiam e voltem várias vezes do vácuo, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Vou fazer uma vez aqui, eu mostrei aqui, mas eu não sei se vocês entenderam. Estão vendo aqui, ó? Aqui vai fazer um furinho, uma contração, tá? Isso aqui é o meu transverso abdominal sendo contraído. É tudo que eu quero. Ele tem que fazer aqui, ó. Presta atenção, ó. Vocês viram ali? Vocês perceberam que o meu transverso abdominal contraiu? O que que ele faz? Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre a incontinência urinária. Quando a gente tira a pressão, o que que causa a incontinência urinária? É quando os nossos órgãos internos, as nossas vísceras, vão pesando em cima do nosso períneo. Quando acontece isso, começa a acontecer os escapes de xixi. Tá gravada essa aula. Quando acontece isso, vai ficar gravado. Quando acontece isso, os nossos órgãos internos vão pesando. Se vai pesando aqui, ó, nessa telinha que a gente tem aqui, que é o nosso períneo, o que que acontece? A partir de uma certa idade, principalmente quando a gente tá na menopausa, quando a gente passou dos 50, 52, 55, vai ficando, essa tela, ela vai ficando mais frouxa. Então, o que que acontece se os órgãos internos vão pesando no nosso períneo? Aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, para algum lugar tem que ir. Tudo no nosso corpo, lembra que eu falei? Tudo no nosso corpo funciona em cadeia. Então, se funciona em cadeia, alguma coisa tem que sofrer quando acontece isso. Quando a gente tem uma postura, quando, por exemplo, as nossas costelas aqui, nossas vértebras, começam a ficar empilhadinhas, o que que acontece? Hérnia. Começa a aparecer a hérnia, dores, pinçamento. Então, ela tem que estar no lugar dela aqui, alongada, né? A mesma coisa aqui nessa região. Quando o nosso diafragma tá tenso, ele empurra os órgãos internos para baixo, aumenta a pressão no nosso abdômen e os nossos órgãos internos empurram o nosso períneo para baixo. E o que que acontece? A bexiga vai ficando frouxa, vai saindo tudo. Tem gente que sai por baixo, gente. Vocês, mulheres, meninas, vocês não podem deixar isso acontecer. Por quê? Vai aumentando a pressão, por algum lugar tem que sair. E é isso que acontece. A incontinência urinária é isso.
Começa com pequenos escapes de xixi e de repente você tá com a bexiga caída. Com 50 anos, com 55 anos, com 60 anos, existe tratamento. Daí, você vai numa médica, numa ginecologista, ela fala assim, ah, não, vamos fazer o laser. Vamos fazer o laser. Vamos fazer o laser porque vai voltar, o teu períneo vai ficar forte de novo, a gente vai conseguir colocar essa bexiga pra cima, vamos fazer o laser. O laser custa uma fortuna. É muito caro fazer o laser pra essa região. Então tá, daí você vai lá, faz o laser. Paga lá trocentas mil vezes, fez o laser, sentiu uma melhora. Sentiu. Muitas vezes você sente essa melhora, mas essa melhora é rápida. Por que que essa melhora é rápida? Porque o que estava errado aqui dentro continua errado. Então, o teu diafragma que era tenso, continua tenso. Os teus órgãos internos continuam pendurados. Então, o que que vai acontecer? Dali a pouco, você tem que fazer o laser de novo, daí você gasta outra fortuna. Ali a pouco você faz de novo, daí você gasta outra fortuna. Enquanto você não trabalhar os teus órgãos internos, enquanto você não fizer a correção, você não vai ver resultado. Você vai ficar pagando, pagando, pagando e não vai ver resultado. Então, dar resultado é bom? É. Só que você tem que trabalhar os teus órgãos internos também. Você tem que fortalecer o teu transverso abdominal. Você tem que tirar a pressão de cima do teu períneo. Enquanto você não diminuir, não acabar com essa pressão em cima do teu períneo, você não vai ver um resultado que fique, que perdure. Você não vai ver. Você vai, dali a pouco, ter que fazer tudo de novo. Então, a primeira coisa é fazer a correção desse diafragma, dessa parede abdominal, tirar a pressão de cima de tudo isso aqui. E isso, comigo, é um preço lindo. Então, não tem por que vocês não fazerem. E ó, em menos de um mês, vocês já começam a ver resultado, a sentir uma diferença no seu abdômen, sentir uma diferença na pochete e melhorar essa incontinência urinária, porque mulher nenhuma merece ter que ficar tendo escapes de xixi, ter que ficar andando preocupada se pode dar risada, se pode tossir, se pode fazer um treino pesado, se pode correr, porque o impacto também aumenta. Então, né, vamos fazer 5 minutinhos de LPF todos os dias comigo? Então agora, mais um pouco. Vem, vou fazer mais um pouquinho aqui, porque é o meu treino do dia também, então eu tenho que fazer. Agora eu vou fazer aqui, ó, sentada. Essa é uma postura que tem no Low Pressure Fitness, é uma das posturas. E eu vou fazer essa postura inteirinha aqui com vocês uma vez, tá? Então, braço aqui, aqui, aqui. Só isso. Importante falar, esse braço não tá aqui à toa. Então, aqui, ó, teu cotovelo, você tem que fazer uma força. Quando o braço tá aqui, você, quando faz o vácuo, tô ensinando agora uma postura, tá? Quando faz o vácuo, você empurra a tua mão pra baixo um pouquinho, faz uma pressão, tá bom? Quando for sentar, tenta sentar aqui nos ossinhos, ó. Tem gente que não consegue, você pode botar um livro embaixo pra melhorar essa tua flexibilidade, porque não é fácil, tá? Ó, aqui, não é assim, não é empinado. Sempre quadril neutro. Escápulas, ó, vou mostrar. Não é assim, ó, é escápula aberta, você abre, é pra fora, não é pra trás, é aberto, tá? Então vem, ó, cuidei aqui, como se tivesse alguém, ó, te puxando lá no teto, olhando sempre aqui, ó, linha de, aqui reto, tá? Sem olhar pra cima, sem olhar pra baixo. Ó, coloquei aqui, pé puxando, o pé também não é relaxado. Então, você entende que tem vários detalhes que precisam ser passados numa aula completa, tá? Então, na aula completa, eu vou dando, vou falando, como eu tô falando aqui, eu faço junto, mas eu vou dando os comandos pra vocês. Força no braço, puxa o pé, alonga, escápula aberta, puxa. Então, eu vou falando com vocês o tempo inteiro. Então, não tem erro, tá bom? Não tem erro. É como se eu estivesse aí na sala de vocês, tá bom? Então, ó, vem. Agora eu vou fazer uma vez sem falar nada. Uma vez completa, tá? Segurou. Braço aqui. Arrumei a postura, escápulas abertas e vem.
Eu fiz rapidinho, fiquei pouco tempo, dá pra ficar um pouco mais, eu consigo ficar mais. Fiz rapidinho pra eu não ficar aqui um tempão com vocês. Pra vocês entenderem que tudo é uma postura, tudo tem uma concentração, existe uma evolução das posturas. Então, como existe essa evolução das posturas, elas vão ficando mais desafiadoras. E isso que vai trazer o resultado. Então, todos os dias, 5 minutinhos, que pode ser em qualquer horário do teu dia, não precisa ser necessariamente de manhã, pode ser de manhã, a hora que acorda, pode ser ali depois do teu treino, antes do treino, à noite. Para quem tá no Clube da Fê, eu gosto de fazer, a partir do nível intermediário de balé funcional, tem uns 5 minutinhos antes da aula de balé. Por quê? Porque daí você já faz comigo, no horário da tua aula, você já faz os 5 minutinhos de LPF. E uma coisa muito importante, você já chega na aula tradicional de balé funcional com a tua camada abdominal mais profunda ativada. Então é muito mais fácil você conseguir bons resultados, porque você já vai ali, a gente vai trabalhar o fortalecimento de todas as camadas, porque você já fez os teus 5 minutos que você precisa para fortalecer o transverso abdominal e o oblíquo interno, e daí nas aulas tradicionais você já vai fortalecer a camada mais superficial, que é o reto abdominal e o oblíquo externo. Então você entende que daí você consegue fortalecer todas as camadas do seu abdômen, e é só assim que você vai realmente ver resultado, que você vai deixar de patinar, achar que tá sempre fazendo a coisa certa e não tá. Porque se você não fortalecer antes a camada mais profunda, você não vai ver o resultado ideal, você não vai conseguir fortalecer todas as camadas. Vou tomar minha aguinha, né? A aguinha nossa de todos os dias. Meninas, ó, uma dica aí pra quem tem dificuldade pra tomar água. Enche as garrafinhas já, de manhã cedo, a hora que você acorda, já enche ali 4 garrafinhas, se for o teu caso, 4, 5, 6, quantas você tiver que tomar, e vá tomando a garrafinha, porque senão a gente se perde, e a pior coisa que tem é quando você vê, passa o dia e não tomou água. Seguinte, o LPF, os 5 minutinhos, a única coisa que não é bom fazer, é fazer logo depois do almoço, logo depois do jantar, porque senão você acabou de comer, então quer dizer, tua barriga tá cheia, teu estômago tá cheio, então daí fica desconfortável. O ideal é fazer sempre, tipo, quando tá assim, passou um tempo da última refeição, tá? Não tem um horário específico. Tem gente que pensa assim, ai, não deu tempo de fazer de manhã, então não vou fazer. Não, faz o horário que der, o horário que deu, vai tomar banho, faz no banho, onde você quiser, você pode fazer. Tá bom? Agora eu vou mostrar. Vamos fazer o teste da diástase. Alguém aí já fez o teste da diástase? Meninas, o teste da diástase é muito importante. Mas uma coisa também é importante falar. Não é todo mundo que tem diástase que tem problema. A diástase pode ser funcional. Nem toda a diástase não é funcional. Então existe um equilíbrio entre a diástase, tá bom? Então vamos fazer o teste da diástase. Diástase é aqui, ó, no chão. Você vai deitar no chão. Vou explicar aqui antes. Deitou. Perna flexionada, mão atrás da cabeça, vai fazer aqui, ó, aquele abdominal. Sempre esqueço de fazer pela manhã, então eu vou fazer à noite, sim. Sim, meninas, isso é importante falar. Às vezes a nossa manhã é tão corrida que enquanto você não consegue colocar um hábito, como se fosse aquela coisa assim, sagrada de fazer, faz o horário que dá. Não precisa fazer só de manhã, você pode fazer à tarde, você pode fazer no banho. A hora que você vai entrar no banho, que está na frente do espelho, você vai lá e faz. O importante é fazer, tá bom? Agora vamos fazer o teste da diástase. Quem aí já fez o teste da diástase e sabe se tem diástase ou não tem diástase? Tem muita gente que acha que tem diástase ou jura que não tem, vai lá e faz o teste e percebe que tem diástase. Tratamento para diástase é o Low Pressure Fitness. É fazer o fortalecimento do transverso abdominal. O transverso vai fechar o teu abdômen, ele vai segurar. A diástase, ela é normal. Toda mulher que teve uma gestação tem diástase. O nosso reto abdominal tem que abrir. Ele abre, mas ele fecha. Então, se ele não fechou naturalmente, você ficou com a diástase, tá? E se você ficou com a diástase, a tua barriga tá frouxa, os teus órgãos internos não estão no lugar certo, eles estão ali, ó, soltos. Então, a gente precisa reorganizar os nossos órgãos internos e, ó,
fechar. O que vai fechar? Que vai segurar esse reto abdominal? É o transverso. É o transverso abdominal de novo. É ele de novo que vai fechar a diástase. Meninas, vocês estão entendendo a importância do transverso abdominal? Que ninguém nunca, quem não conhece, quem nunca ouviu falar, não sabe, não tem contato com a LPF, nunca ouviu falar no transverso abdominal. Então é um músculo que muitas vezes é esquecido e que não pode ser esquecido. Então, o teste, vamos lá? Ó, você vai colocar o dedo, vou abaixar aqui, ó. A diástase pode ser em cima do teu umbigo, supraumbilical, infraumbilical ou total, ou só aqui no teu umbigo, tá? Então você vem com o dedo, tá? Aqui em cima, aqui bem na linha alba aqui e embaixo também, tá? Que é onde o reto abdominal abre se você tiver diástase. Eu não tenho diástase, então eu não vou conseguir mostrar o meu dedo lá dentro pra vocês, porque eu faço LPF, ó, minha vida inteira. Então, eu não tenho diástase. Então, aqui, ó, vem aqui, tá aqui, flexionou a perna, subiu. Subiu, você vem com o dedo aqui, ó, tá vendo? E passa o dedo lá, ó, desce, vem com ele aqui. Ó, se ele entrar, não entra em lugar nenhum, não entra, ó. Se ele entrar, aí você vira, tá? Assim, você vira e vê quanto que ele entra. Meninas, tem gente que entra o dedo inteiro, que entra 3 dedos. Então, isso é diástase. Então, flexionou, passou, entrou, virou e vê quanto do teu dedo que vai entrar, tá bom? Então, se entrou, você precisa fazer Low Passion Fitness. Você precisa fazer a aula completa de LPF, tá bom? Vamos fazer um abdominal aqui. Um abdominal com hipopressivo, com o vácuo. Vou mostrar pra vocês aqui um abdominal com o vácuo, tá bom? Ó, é um abdômen, tá? É um abdominal. Deixa eu botar isso aqui pra lá. Deixa eu ver se vocês estão me enxergando aqui. Ó, tá? Tô aqui. Deixa uma perna dobrada, braço aqui, vai fazer o vácuo, ó. Puxa o ar, solta o ar de novo pela boca, apneia, vácuo, no vácuo vem 1, volta, segura o vácuo, 2, volta, conseguiu, vai 3, voltou e mantém o vácuo mais uma vez, segura e vai de novo com a outra, ai meu Deus, ainda bem que ele não derrubou, e vai de novo com a outra perna, ó, puxa, solta, faz o vácuo e vem, tá? Vai fazer no vácuo o movimento, tá? Então, esse é um abdominal maravilhoso, principalmente para quem tem diástase, tá? Quem tem aquela diástase muito grande, que ainda não pode fazer muita coisa, pode fazer esse, tá bom? Outro, aqui, ó, no vácuo você vai fazer esse movimento, ó, tudo no vácuo, ó. É o fazer alguns movimentos no vácuo. Mas quando que você pode fazer isso? Quando você já souber fazer o vácuo da maneira correta. Isso eu tenho no meu módulo Bye Bye Barriga. Tem os abdominais com o vácuo, tem o balé funcional com o vácuo. Pensa no resultado, você fazer um plié no vácuo, tá? É isso aqui, ó. Ó, essa posição aqui. Vamos fazer aqui, perna afastada, na segunda, tá? Ó. Segurando a cadeira. Você percebe? São movimentos que a gente faz usando o vácuo. Então, são os movimentos do balé funcional no vácuo. O nome dessa aula é Balé Belly. É uma aula deliciosa de fazer. Não é uma aula, assim, daquelas aulas matadoras, desafiadoras do balé funcional, que você sai pingando. Mas é uma aula que vai colocar o foco dessa aula inteira é o seu abdômen. Porque você está fazendo uma aula
com o LPF, com o Low Pressure Fitness, com o vácuo. Então pensa, você está aumentando o grau de dificuldade, você está fazendo os movimentos do balé funcional no vácuo. Mas antes, o que tem? Você tem que saber fazer o vácuo. Então, você tem que ter feito o módulo completo de LPF, todas as posturas. Por quê? Porque só assim você vai realmente saber fazer o Low Pressure Fitness. Então, você precisa fazer as aulas completas. Daí, depois tem a barriga de bailarina. A barriga de bailarina é maravilhoso. Por quê? O que tem na barriga de bailarina? Abdominais com o vácuo. Então, tem esses exercícios 2 que eu mostrei aqui. Tem outros vários abdominais. Abdominal com a perna no puff. Então, são vários movimentos. Quer ver? Ó, vou fazer um aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu arrumar aqui. Vou fazer aqui do lado, ó. Ó, tô com a perna aqui pra cima. Tá? Ó. Tá aqui. Vocês percebem que dá para aumentar o grau de dificuldade? Eu consigo aumentar o grau de dificuldade. Vai ficar gravado, sim. Eu consigo aumentar o grau de dificuldade dessa técnica, colocando os movimentos do balé funcional e colocando os abdominais que eu uso nas aulas de balé funcional. Então, tudo que tá lá são exercícios, são movimentos usados na aula tradicional de balé funcional associado ao vácuo. Então, fica assim super potente, fica uma delícia de fazer. É uma aula que dá um super resultado no abdômen de vocês. Então, meninas, vale muito a pena.